Fala pessoal, mais um podcast do Theo Hayashi chegando para você. Eu sou o Theo Hayashi e estou contigo aqui, como sempre, falando sobre liderança, falando sobre espiritualidade, saúde, corpo, alma e espírito, reino de Deus, sobrenatural. Hoje eu vou entrar numa questão que tem muito mais a ver com a nossa saúde relacional. Então, se você é novo aqui, que bom que você está aqui, seja bem-vindo. E se você já é um frequente no nosso meio, mais uma vez você sabe como a gente faz, né? A gente espalha para geral esse episódio, porque se tem sido bênção para você, vai ser bênção para os outros também. E hoje eu vou entrar num assunto que é um tanto quanto polêmico. Mas na verdade não é nem tanto, porque isso aqui está muito bíblico, na verdade, na maneira de nós enxergarmos. Eu estou falando aqui sobre a crise da passividade masculina. É isso mesmo. Sabe, porque existe um ataque contra a masculinidade no corpo de Cristo. E na verdade não é contra a masculinidade no corpo de Cristo, é na sociedade. Mas assim como atinge a sociedade, tem atingido a igreja. E o inimigo, ele não quer que você venha se casar, o inimigo não quer que você venha construir uma carreira, seja ela acadêmica, seja ela profissional. O diabo não quer que você venha ousar sonhar em mudar o mundo. Ele não quer que você venha pensar legado. Ele quer te manter num lugar extremamente confortável. Porque tudo isso que eu acabei de mencionar, casamento, carreira, mudar o mundo, ou um sonho para mudar o mundo, legado, tudo isso vai causar desconforto na tua vida. Nada disso que eu acabei de falar vai ser fácil. Eu mencionei no episódio passado, Gênesis 1, 28, e ele fala aqui, sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O pessoal fica lá, dominianismo. Deixa eu dizer uma coisa, isso aqui é Bíblia. A Bíblia está dizendo, domine sobre a criação. Nunca disse domine sobre outro homem, isso é pecado. Mas ele não para aqui, no versículo 29, Deus continua, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. O que significa isso? Ele está dizendo, eu te dou árvores que vão te dar fruto, alimento, mas dentro do alimento você vai ter semente, e você vai exercer o teu livre-arbítrio, para pegar essa semente, plantar para gerar mais frutas. E se você conseguir fazer boa gestão, você tem expansão. E em meio à expansão, você tem tua provisão. Porque Deus te criou e me criou para sermos ativos. Entenda, especialmente aqui você que é homem, que nem eu. Deus te criou para multiplicar. Deus te criou para ser ativo. Deus criou você. Deus nos criou para vagar. É isso mesmo. Para nós andarmos. A verdade é que dentro de nós, do ser humano, do homem, existe esse anseio para perambular. Talvez pudéssemos ter uma palavra um pouquinho melhor, mas não deixa de ser verdade. É para você andar, para você ocupar, para você sair explorando e produzir e gerar cultura. Essa é a vontade de Deus para nós. E o mandato cultural que nós falamos semana passada tem a ver justamente com esse vagar. Tem a ver com você criar cultura. Ao passo que a grande comissão de Mateus 28, de Marcos 16, tem a ver com o quê? Com ir. Então você tem aqui um movimento, tanto do vagar quanto do ir. O vagar do mandato cultural, o ir da grande comissão. Só que o problema é que quando nós temos uma sociedade de meninos que estão sendo criados numa cultura onde eles são e eu vou inventar aqui uma palavra, amadrinhados, tá? O que quer dizer isso? Quando existe aqui uma super ênfase maternal. Presta atenção. Quando você está sendo criado numa cultura onde você vê garotos pequenininhos, desde, 5, 6 anos de idade, sendo criado e vai entrando para 10 anos de idade, depois para início da adolescência, e ainda existe uma super ênfase maternal, você vai ter então uma masculinidade bem fraca. Você vai ter uma mãe sempre como uma figura de referência de liderança na vida desse menino. E não é errado isso, mas presta atenção. A mãe, ela tem um instinto de proteção.
A mãe, o instinto materno, ela é de proteger, de nutrir, de cuidar. E justamente é isso que eu e você precisamos uma vez que somos crianças. Faz sentido? Quando crianças, o homem precisa de uma mãe. Ele precisa ser amadrinhado. Mas o problema é quando isso aí perpetua e daí ele se torna super amadrinhado. Você tem uma super ênfase maternal. E, de quebra, você tem o outro oposto. Você tem, então, uma geração de meninos que estão crescendo com pais ausentes ou com pais inexistentes. O que significa que eles estão sendo e eu vou usar aqui minha licença poética para inventar uma outra palavra aqui. Subapadrinhados. O que significa isso? Uma negligência paternal. Para pensar nisso. Então você tem uma super ênfase maternal e uma negligência paternal. E o pai que tem o instinto é de empurrar. A mãe tem o instinto de abraçar. O pai quer lançar o filho para o mundo. O pai quer munir o filho com as ferramentas e falar assim, vá lá para o mundo. E o pai que tem esse instinto de empurrar, ele não está lá. Então, ele não vai enfatizar risco. O pai não vai fazer o jovem, ou melhor, a criança ou pré-adolescente e adolescente começar a contemplar responsabilidade. E é justamente risco e responsabilidade enfrentar o mundo que o homem precisa na fase adulta. O que ele precisa na fase infantil? Proteção, nutrição, cuidado. O que ele precisa na fase adulta? Ele precisa senso de responsabilidade, senso de risco. Ele tem que ter esse impulsionar para conquistar. Então, o que impede de muitos homens darem esse passo de risco, esse movimento de id, esse movimento do vagar, é justamente medo e insegurança por conta dessas duas questões. Um super amadrinhamento e um subapadrinhamento. Então você tem aí homens que crescem nesse contexto aonde eles estão expostos a isso e, consequentemente, é uma disfunção. E é uma geração que hoje, se for ver, ela está se escorando muito na tecnologia para suprir essas deficiências. Então, até as relações interpessoais, elas estão baseadas na tecnologia. Não existe mais o diálogo, não existe o poder de persuasão, não existe mais o poder de argumentação como tínhamos antes, não existe aquela coisa de enfrentar os seus medos ao encarar alguém que pensa diferente, com respeito, obviamente. Você está falando aqui de um esconder atrás das telas, um esconder atrás da tecnologia. Então, homens que crescem nesse ambiente, eles pensam que tudo tem que ser confortável, que tudo tem que vir de uma maneira fácil. Eles chegam numa fase onde vão procurar uma mulher para casar, eles começam a observar, então, mulheres ao seu redor. E homens solteiros, deixa eu só dizer uma coisa, que uma mulher fácil não existe. Então, nunca olhe para uma mulher casada, que você fala assim, um dia eu quero casar com uma mulher que nem ela. Eu quero uma mulher assim. A mulher já é casada, ela já passou por tanta coisa que você não sabe que ela já passou, mas você vê nela de uma maneira idealista, é essa mulher que eu quero, sem entender que aquela mulher se tornou aquela mulher, fruto de talvez muita oração, de muita conversa difícil, talvez de encarar certas coisas dentro dela. E quando você olha uma mulher casada, eu não estou falando você olhar a mulher casada com olhos imorais de tê-la, com cobiça de ter algo que não é teu, mas de ter talvez como um parâmetro, eu quero uma mulher assim. Entenda que ela é o resultado de alguém que forjou algo nela. Então, entenda que ela é resultado de ser amada e ser forjada e ser orada e intercedida por anos e anos e anos e anos. Porque a mulher não vem pronta. Assim como você também não está pronto. Então a gente entra num processo onde existe um forjar mútuo, existe uma oração mútua, uma intervenção mútua, um encarar de realidade que é bem desconfortável, por sinal, mútuo. Isso aí então forja você numa melhor versão. Martinho Lutero, o grande reformador, ele dizia, eu fui mais santificado em 1 ano de casamento do que em 10 anos de seminário católico. Para pensar nisso. Porque você lidar com uma esposa ou com um marido é algo que te santifica.
E é por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 5:25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Lá na frente ele fala que, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Quando você lava a relação com a palavra, em uma outra ótica, você põe Bíblia na relação, nas interações, nos confrontos, nos confortos, a Bíblia está lavando essa relação, tornando então essa relação mais glorificada, mais santificada, com menos rugas, com menos pecado e assim por diante. Então, a pessoa que começa a entender isso, ela começa então a falar assim, tá bom, eu talvez cresci nessa cultura onde eu vi tanta omissão masculina e agora eu quero casar. E eu quero procurar uma pessoa pronta. Eu estou te dizendo que essa pessoa não existe. Você vai ter que ser forjado e forjar na outra pessoa. É esse ideal que você tem na tua cabeça. Agora, na sequência também, já que você está pensando nisso, ou pelo menos me escutar falar disso, é importante que você entenda a dinâmica de família de um casal recém-casado. Porque uma vez que você casa sem realmente rever esses pontos, você pode até estar casado, mas você está vivendo o teu casamento ainda como consequência de um super amadrinhamento e um subapadrinhamento. E quando você tem um super amadrinhamento e um subapadrinhamento, você tem então uma dinâmica de família que não é funcional. Entenda uma coisa, você não é a extensão da sua antiga família. Você, uma vez que você casou, é uma nova família. Então, agora que você casou, uma nova família se formou, você tem que construir os seus próprios ritmos, você vai ter que construir seus próprios valores, suas tradições, sua cultura, porque você é uma nova família. E por isso que a palavra de Deus fala, honra o teu pai e a tua mãe. Você tem que obedecer o teu pai e tua mãe uma vez que você é criança, uma vez que você mora ainda debaixo do teto deles, mas uma vez que você saiu, você tem que o quê? Honrar. A Bíblia não fala, obedeça a teu pai e tua mãe até o final da tua vida. Não, não, não. Porque uma vez que você casou, você forma uma nova família e agora o que lhe resta é honra. E se tem aqui pais que estão chantageando seus filhos, dizendo, você precisa me obedecer, uma vez que ele já está casado, isso é totalmente disfuncional. Então, quanto mais disfuncional for a família, mais você vai ter que pôr, então, certos artifícios para maquiar a disfuncionalidade. Então, você começa a fazer um teatro. Então, almoço de domingo, todo mundo se junta, tem um teatro acontecendo lá. Final de ano, Natal, tem um teatro acontecendo lá. Eu estou trazendo esses pontos porque eu creio que nós estamos vivendo momentos onde existe um ataque contra a masculinidade, não só dentro do corpo de Cristo, mas na sociedade. E para nós, jovens homens, nós precisamos ter essa conscientização, estar alerta e combater tudo isso à luz da Bíblia. E fica então aqui mais um episódio, talvez um pouquinho mais de um desabafo, e eu te vejo na próxima.